Bom dia, meu irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, se você está assistindo à noite essa aula. Quero declarar aqui que vai ser um tempo abençoado, para a glória de Deus. Quero me apresentar para você, me chamo Jardson Carvalho, discipulador da igreja, Casa de Deus sede, líder de célula aqui do Vestidores do Rei de Nova Teresina. Quero dizer para você que é um privilégio poder estar com você nesta disciplina que tanto fala ao meu coração, e eu espero em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus, que você também receba. Amém? Então assim, vamos orar. Senhor Deus Pai, declaramos aqui, Senhor Deus, um tempo abençoado. Queremos declarar que o Senhor é bom. Obrigado pela vida dos teus filhos, Senhor Deus, que tem perseverado até aqui. Nós declaramos que eles irão até o fim, Senhor. Senhor Deus, tira toda a passividade, toda a inércia dos teus filhos, coloca eles num modo ativo, Papai, para que eles possam receber da tua parte aquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles. No nome de Jesus, amém. Amém, amados. Nós vamos andar na disciplina Lealdade e Honra. E assim, a aula 1, ela fala sobre o caminho da deslealdade. Eu não sei o que você entende sobre honra e lealdade, mas o que Jesus fez por nós foi uma honra. Ele nos honrou naquela cruz. Amém? Então, assim, a deslealdade, se ela se manifestar, toda obra se perde. Então, nós devemos ter muito cuidado, sermos submissos, sermos leais, primeiramente a Deus, a sua palavra e toda a autoridade delegada que Ele coloca sobre as nossas vidas. Isso nos protege, isso nos abençoa, assim como nós vamos ver no decorrer desse capítulo, ok? Então, assim, a obra de Deus, ela não é feita com gente talentosa, mas com pessoas leais. Você pode ter 1000 talentos, mas se você não é leal, você não serve para a obra de Deus. Entende? Então, assim, a lealdade é a principal qualificação de todo líder. Por quê? Porque lealdade é algo que aponta para o seu caráter. Talentos, ferramentas, você vai conquistando, você vai atribuindo com o tempo, ok? Falando nisso, a deslealdade, ela não é algo que acontece repetidamente, ela é um processo, muitas vezes, imperceptível. E a deslealdade, ela se manifesta seguindo alguns estágios. E nós vamos observar esses estágios na vida de Joabe e Absalão. Mas antes, eu quero dizer para você assim, que Deus, a graça levanta o espírito, né? A lei levanta a carne. E é preciso reconhecer que eu não sou merecedor, nós não somos merecedores de tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Amém? E assim, a base da lei é o merecimento humano, né? O merecimento, fazer para ser abençoado. A justiça própria, ela é o centro da carne. Então, nós temos que evitar, cancelar isso das nossas vidas. Porque a justiça própria, ela aponta para a soberba, ela aponta para o orgulho, para a rebeldia. E ser desleal é ser rebelde, ok? Então, assim, o merecimento, ele vem sempre com orgulho. Nunca se esqueça disso. O merecimento sempre vem com orgulho. Forte isso. A soberba também, ela se transforma em rebeldia. Anote isso para a sua vida. Toda soberba se transforma em rebeldia. Então, todo desleal, ele acha que está fazendo certo. Entende? Então, assim, a carne, ela é inimiga de Deus. O espírito quer andar na graça, na humildade. Então, por exemplo, você se achar um marido muito bom. Eu faço isso, eu faço aquilo para minha esposa. Isso é soberbo, irmão. Você sabia? Então, tome cuidado com isso. Não tem nada de bom em mim e na minha carne. Nem na minha, nem na sua, porque a palavra de Deus nos garante isso. Então, eu sou de Cristo. Você é de Cristo. Nós somos feitos justiça de Cristo. Então, durante as nossas vidas, nós teremos muitas tentações para expressar esse tipo de atitude, que não condiz com o nosso caráter renovado em Cristo Jesus. Amém? Então, assim, nunca olhe para o seu irmão e tenha, assim, um julgamento sobre ele, porque
o seu irmão também ele está em construção. E assim, quando o irmão andar no caminho de deslealdade, que você vai aprender nessa aula, eu quero chamar aqui sua atenção para que você olhe para ele com discernimento do Espírito, porque ele também tem carne, assim como eu e você também temos. E assim, toda carne ela precisa ser exortada, mas com amor, porque é assim que Jesus faz, com amor. Amém? Então, seguindo os estágios, o primeiro estágio é da independência. Esse estágio, ele diz o seguinte na sua apostila: o espírito de independência é algo bem sutil. As pessoas independentes, elas escolhem quais regras devem seguir de acordo com o seu ponto de vista. Ela obedece apenas às instruções que considera importante. Sabe? A independência, ela aponta muitas das vezes, quando nós estamos ali em uma equipe, é preciso se submeter. Você faz parte de uma equipe, você faz parte de uma célula, eu creio, né? Você faz parte de uma congregação, que é o nosso Ministério Casa de Deus. Então, nós nos submetemos às lideranças, ok? Vamos para frente. Na maior parte das vezes, não há nada demais em ser independente ou autônomo. Realmente, nós, em um determinado momento, nós lemos nossa independência dos nossos pais, independência financeira, independência, sermos autônomos em algumas situações do nosso dia a dia. Mas se você é parte de um grupo ou de uma organização, a independência se torna um sinal de deslealdade. Sabe? É aquela pessoa que toma atitudes sem consultar o líder, faz de qualquer jeito e acaba colocando o pé pelas mãos, né? É o ditado que a gente escuta no mundo. Assim, lá em 2 Samuel 3, do 20 ao 39, nós temos o primeiro exemplo de independência de Joabe, que era um dos generais de Davi. Ele era parte do ministério, da equipe, só que ele era independente. Davi tinha decidido fazer as pazes com Abner, que fora o general de Saul, mas Joabe, agindo independente, decidiu matá-lo. Amados, ele poderia ter causado uma guerra civil ali, sabe? Ele ali desobedeceu uma ordem direta do rei. O rei era Davi, entende? Desobedeceu uma ordem direta. Hoje nós não vivemos mais num regime de reino, de reinado, né? Na terra nós temos as autoridades sobre as nossas vidas, sabe? O presidente é a autoridade sobre as nossas vidas, o governador, o prefeito, vereadores. E é muito importante que nós sejamos homens e mulheres de Deus honrados, que obedecem toda a autoridade que está sobre as nossas vidas, ok? Então, se um líder de célula ou discipulador se recusa constantemente a seguir a direção da igreja e age sempre de forma independente, então a semente da deslealdade está crescendo nele. Isso é para mim, é para você, para todos nós. Nós precisamos orar e vigiar. Ter um coração sempre submisso, um coração humilde para receber de Deus. Amém, amado? O segundo exemplo da independência de Joabe está em 2 Samuel 18, de 5 a 15. Davi deu ordens, né, explícitas para não matarem Absalão, que era o filho de Davi. Mas Joabe simplesmente fez o que achava melhor. E a história nós já sabemos. O filho de Davi, Absalão, morreu. O terceiro exemplo da independência de Joabe também está lá em 2 Samuel 12, do 26 ao 29. Joabe havia conquistado a cidade, mas mandou avisar a Davi para que viesse, né, e ele se envolvesse na batalha. Senão, ele próprio seria aclamado como rei da cidade. Sabe, ele era ali o general, o homem à frente ali das tropas de Davi, e assim, ele agiu de forma desonrosa, desleal, chamando o rei para aquela cidade para que ele não fosse clamado ali, né, ovacionado pelas tropas e outras coisas mais que poderiam acontecer naquele campo de batalha. Mas tudo isso era a semente da deslealdade que Joabe expressava. Olha só o que diz a palavra de Deus. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá, tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo acerca da cidade e toma, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela e a tomou. Sabe, amado?
ele estava indo ali a ordem de Davi. Tudo que eles conquistavam ali iria vamos dizer assim, né? A glória da vitória iria para Davi, porque eles eram exército de Davi, eles eram subordinados de Davi, eles eram servos de Davi. Então, essa atitude de Joabe, perdão, ela não foi uma atitude legal, ok? O que Joabe estava dizendo, em outras palavras, era: eu não vou fazer todo o trabalho difícil sozinho para você receber a glória. É como enviar uma mensagem dizendo: venha ajudar a abrir a minha cidade, senão mudaria o nome da igreja. Misericórdia. Sabe, líderes independentes, eles se acham os donos de suas células, e pastores independentes se acham o dono de suas igrejas, sabe? Mas tudo é de Deus. Então, assim, o que eu quero dizer para você? Se submeta. Cuidado com essa semente de independência, né? Porque esses estágios eles vão levar a um destino. E o primeiro estágio da independência, ele fala isso pra gente. O segundo estágio é o estágio da decepção. Amados, a decepção, né? Se sentir ofendido, magoado, sabe? Nós temos... Eu já passei por isso, eu acredito que você já tenha passado por isso, mas como irmão que tem avançado para o amadurecimento, né, de Cristo, Cristo está sendo glorificado em nós, nós precisamos rejeitar esse espírito de mágoa, esse espírito de ofensa, porque isso é alimento para o inimigo. Esse estágio da decepção, ele poderíamos também chamar de ofensa e mágoa. Então, assim, a decepção é o resultado da ofensa, né? Oh, meu Deus! Como que a gente pode ficar ofendido se nós estamos em construção, sabe? A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E, assim, o perdão, ele anda conosco. O que nos diferencia das outras pessoas, não por sermos melhores que elas, mas porque nós recebemos a revelação de Cristo. Amado, amor e perdão são a característica do cristão. Amém? Então, assim, quando nós nos sentimos feridos por nossos líderes, podemos dar lugar para a deslealdade. E ela acontece de uma forma sutil, como a gente tem observado aqui nos slides. Então, assim, a pessoa ela foi ali ofendida, então ela não se abre para o líder, não chega para conversar, para pedir ou declarar ou falar que o que determinada situação foi falada, ela não gostou, porque nós temos que andar, amado, em transparência, na luz. Então, assim, o que eu peço a Deus todos os dias é mansidão, amor e graça para poder falar e exortar com amor quando alguém tomar uma atitude errada. Por quê? Porque como líderes e pastores de ovelhas, porque todo líder é um pastor de ovelha. Amém? O que nós devemos fazer? Nós devemos amar, nós devemos andar junto com as ovelhas, nós devemos nos colocar numa posição também de submissão para servi-los e assim tirar toda a erva daninha que possa ali gerar um problema de relacionamentos. Observe que em Mateus 24:10 ele diz: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Sabe, amado? Nós somos aqueles que carregamos a identidade de Cristo. Nós somos os ministros da nova aliança, os ministros da reconciliação. Nós não devemos andar com mágoa, ofensa, discussões entre uns aos outros, porque nós somos a igreja do Senhor. Amém? Ficar ofendido é algo grave e traz muitas consequências. Quem se ofende se enche de justiça própria. Lembra que a gente falou no início da aula sobre justiça própria? Justiça própria, ela é o centro da carne, sabe? É você se colocar no centro. Tira Jesus do centro e coloca você no centro. Amado, nós temos que vigiar, porque justiça própria, ela é a soberba purinha, é o orgulho, é eu me achar o merecedor, é eu me achar
o centro das atenções. Eu tenho que ser o primeiro. Eu tenho que ser o beneficiado. Entende? Então, a justiça própria, ele diz que quem se ofende sem justiça própria. E por causa disso, traem e são desleais. Isso é muito forte, amado. Nunca se sinta ofendido. Se você se sentiu mal por alguma coisa que o irmão falou, tenha liberdade. Converse com o irmão no privado. Não faça nenhum alarme, nenhum showzinho, não. Sabe? Não faça isso. Seja sábio, porque coroas, né? Pedras preciosas serão colocadas sobre a sua cabeça. Amém? O espírito da ofensa, ele sempre abre a porta para o espírito da traição. Então, assim, entende? Nós estamos vivendo esse ano, o ano das portas abertas. Então, assim, as portas que Deus abriu, ninguém fecha. Mas as portas que Deus fecha, também ninguém abre. Então, amados, nós também temos o poder de abrir e fechar portas. E assim, eu quero dizer para você que na nossa carne, portas que nós abrimos não são coisas boas. Nós precisamos ser guiados pelo Santo Espírito de Deus para que as portas de Deus prevaleçam sobre as nossas vidas. Amém? Então, o espírito da ofensa sempre abre portas para o espírito da traição. Quem não supera suas feridas se tornam desleais aonde quer que vão. Não importa a célula que você está, não importa a congregação que você congrega. Enquanto você não fechar, sarar, curar, perdoar as situações que você viveu ou que alguém fez com você, você acaba caminhando no caminho de deslealdade. Onde quer que você vá. Por quê? Porque você está ferido. Sabe? É comum nós encontrarmos nas nossas células pessoas feridas que vêm de outras congregações, de outras denominações. Ou seja, elas ainda não entenderam a revelação do perdão. Sabe? Nós estamos em construções, amados. Amém? Então, as maiores perdas da igreja aconteceram porque alguém ficou ofendido. Isso é muito forte. Absalão foi alguém que se tornou desleal, e a deslealdade entrou em sua vida pela porta da ofensa. Absalão ficou profundamente magoado quando a sua irmã Tamar foi violentada por Amon, o seu irmão, né? Então, depois ele ficou ainda mais magoado porque o seu pai Davi não fez coisa alguma, sabe? Realmente, Davi, ele falhou como pai. Ele deveria ter feito algo, ele deveria ter corrigido o filho, mas ele não fez. Davi era um grande guerreiro, mas como pai, ele deixou muito a desejar. Porém, todavia, eu vou já dar um spoiler aqui. O erro do líder é um teste para você, para saber onde está o seu coração. Se o seu coração está realmente alicerçado, amalgamado com Deus. E assim, eu já falei muito, sabe, amado, nessa área. Quando eu entendi, também na escola edificadora, que o erro do líder era um teste para mim, eu parei de olhar para as falhas do meu líder e comecei a entender que se Deus tinha me colocado ali naquela célula, com aquele líder específico, era porque o Senhor queria usar a minha vida para ajudá-lo, para poder somar com ele, para poder estar presente, porque as pessoas são falhas. E nós não estamos aqui para julgar as falhas das pessoas, mas para sermos corpo de Cristo. Usar os talentos, as bênçãos que o Senhor coloca em nossas vidas como um corpo de Cristo funcionando corretamente. E assim, nós precisamos ter revelação. Busque revelação do Senhor. Amém? E quando você receber a revelação, ande sobre ela, porque você vai ver a glória de Deus manifestando na sua vida. Tá bom? Então, Davi ficou apenas zangado, mas ele deveria ter feito mais do que isso. Baseado no Levítico 20:17, a penalidade para incesto era a morte, ou seja, o relacionamento sexual entre irmãos. Davi, sendo rei, ele deveria ter cumprido a lei de Moisés. Por quê? Porque eles viviam na dispensação da lei. Então, Levítico diz, né? Você está na sua apostila. Não sei se está na sua apostila tá. Então ele diz assim: se um homem tomar a sua filha de seu pai ou filha de sua mãe e vir a nudez dela, e ela vir a dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados da presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará para si a sua iniquidade. Muito forte, irmão, esse versículo. Então,
o Senhor, ele rejeita toda impureza sexual. É pecado e o Senhor, ele não se agrada disso. Amém? Para frente. Davi realmente errou, mas o erro de Davi foi um teste para Absalão. Em vez de tratar como seu pai em busca de uma solução, Absalão apenas ficou ofendido, né? E por isso a deslealdade cresceu no seu coração. Amado, problemas que não são resolvidos, eles vão gerar muitas consequências no seu coração. O seu jeito de falar, o seu jeito de agir, você muda com aquela pessoa. Se existe algo que faz você amar alguém, eu quero dizer aqui para você, meu amado, é orar. Todas as pessoas que você está na sua linha de oração, ali no seu TSD, no seu tempo a sós com Deus, eu quero dizer para você, é impossível você não gostar daquele por quem você ora, porque você está investindo tempo de qualidade com ele, ali em oração, entende? Então o erro do líder sempre será um teste para o liderado. Olha aí, essa frase você tem que levar para a sua vida inteira. Sempre que alguém errar com você, entenda um teste de Deus para o seu coração. Estágio 3 é o estágio do isolamento. O isolamento, ele, depois de Amon, né, que teve violentado Tamar, Absalão não fez nada. Por 2 anos, olha só, ele passou 2 anos inteiros guardando aquela mágoa no coração dele, amado. 2 anos magoado, 2 anos ofendido, 2 anos maquinando, meditando, fazendo estratégias. Então, o Absalão ele se tornou um passivo e ressentido por conta disso. Sabe? Quantas e quantas pessoas estão ressentidas por aí? Busque no Espírito Santo discernimento para você ser um canal de vida sobre essas pessoas e você poder ajudá-las. Amém? Falando da parte de Deus, do amor de Cristo. Porque, 2 Samuel 13:22 diz: porém, Absalão não falou nada, não falou com Amon, nem mal e nem bem. Sabe? A gente vai já chegar nesse estágio da dissimulação. Ele foi falso, 2 anos convivendo com as pessoas e tendo aquele sentimento no coração. Isso é muito ruim, amado. A palavra de Deus diz que a falta de perdão ela é como um câncer, sabe? Algumas citações na Bíblia falam até da lepra. A falta de perdão, a mágoa no coração de alguém é como se fosse leproso. É uma pessoa com lepra, sabe? Ela tá fadada a morrer. Essa é a verdade. Então, assim, observe que se os membros eles estão felizes na célula. Observe, se interesse pelo seu irmão. Normalmente, pessoas depois de serem ofendidas, as pessoas se isolam. Normalmente, não é o caso, mas você pode lembrar de pessoas depressivas. Elas vão passando por alguns estágios parecidos com esses. E a gente está aqui para ajudar e derramar a vida de Deus sobre todas as pessoas. Amém? O mesmo acontece na vida da igreja. Pessoas ofendidas não se envolvem, são indiferentes e certamente se tornaram críticas da liderança e da obra. Sabe, ela está ofendida com o líder, ela não fala. Sabe, isso já aconteceu também comigo como liderança. Eu ministrei uma palavra e o irmão não entendeu a palavra, também não se abriu. Percebi que ele começou a faltar as células. Quando eu fui conversar com ele, ele não se abriu. E assim foi se isolando, se isolando. Depois de um certo tempo, ele se abriu, mas assim, já na distância, né? Não queria voltar mais para a célula, ficou ofendido porque eu falei alguma coisa, eu pedi perdão para ele, mas o irmão, ele ficou inerte. Ele não quis mais. Assim, eu oro por ele, que o Senhor alcance o coração dele, no nome de Jesus. Então, assim, continuando, tornar-se crítico é uma atitude natural daquele que se envolve, que não se envolve, né, e fica passivo na igreja. Pode perceber, até no mundo do dia a dia, nos trabalhos, as pessoas que não fazem nada, que não querem se envolver, são as primeiras a criticar, porque elas mesmas não têm a ousadia, muitas das vezes, nem a coragem para pegar e se colocar à disposição, para fazer parte do corpo. Elas se isolam e ficam criticando. É muito ruim, amado, ficar perto de pessoas que só sabem criticar. Elas transmitem uma
o mundo de uma negatividade, né? Mas elas transmitem assim um peso. É tão bom ficar do lado de pessoas que são alegres, que queimam no espírito. Eu oro a Deus que o Senhor coloque sempre pessoas, homens de Deus, né? E que eu possa ser luz, possa ser sal, através do Espírito Santo de Deus para homens, e a gente poder influenciar uns aos outros, sermos um corpo de Cristo, crescendo mutuamente. Amém? Então, para ser crítico, é preciso se colocar de fora e ter tempo para avaliar todos os erros dos líderes. Sabe, tem gente que vive nesse clima, nesse estágio, nessa situação de ficar avaliando todas as pessoas. Ela nunca está envolvida e é sempre a primeira a criticar, a primeira a julgar. Por quê? Porque o ofendido é assim. Um líder que se tornou passivo certamente sentiu-se ofendido e está magoado. Olha, aqui nós falamos também agora da liderança. Nós, como líderes, nós não somos melhores que você, amado. Nós declaramos que cada aluno, homem será líder de adultos, cada mulher será líder de jovens ou líder de crianças. Amém? Quero declarar para você que nós, como liderança, precisamos muito das orações do corpo de Cristo, dos membros, sabe? Porque o nosso coração, ele é igual ao seu. O nosso coração, se a gente anda pela linha das emoções, a gente vai acabar caminhando num caminho de deslealdade, de passividade, de desativação espiritual. E se o líder se magoa, é igual um liderado. A gente precisa estar em transparência, caminhar em direção ao irmão que fez algo ou que lhe ofendeu em algo, pedir perdão para ele porque pensou coisa a respeito dele, pede perdão também. Então, exercita o perdão na tua vida. Essa é uma chave poderosa. Quando nós temos líderes e pastores passivos que não se envolvem, é porque a deslealdade está sendo alimentada, sabe? Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Verdão, homem ativado, homem de Deus ali, que se envolve na obra, que não tem tempo ruim. E isso, amado, ele passou como discipulado pelos outros pastores, que passam aos seus liderados, que chegam até nós. E assim, como é bom, como é leve caminhar na casa de Deus. Louvado seja Deus pela nossa igreja. O quarto estágio é da crítica. Nós já temos falado muito sobre a crítica, né? Que uma pessoa que se deixa tomar pelo espírito de deslealdade e fica passiva, ela em algum momento vai falar sobre críticas. Esse é o estágio de observar e ampliar as falhas da igreja. Somos falhos, amados. Na igreja, no templo, igreja somos nós. Na reunião da igreja, na nave, como nós costumamos falar, nós queremos dizer para você que a maior quantidade de pessoas doentes se encontra numa congregação. Eu sou um desses. Eu sou um doente. Eu sou uma pessoa que reconheceu a fraqueza, que não na minha força do meu braço eu não consigo, que eu dependo de Deus e que assim a congregação, né, o povo ali, os nossos pastores, nossos líderes, aquele ambiente espiritual, ele é sim um hospital para as pessoas doentes. Eu sou um deles. Eu preciso de Jesus todos os dias. Amém? Espero que você também tenha esse entendimento que você precisa de Jesus todos os dias. Então, assim, as pessoas não percebem e que tudo depende da nossa perspectiva. O valor de algo depende de como olhamos para ela. Peça a Deus para que seus olhos espirituais estejam abertos para ver, sabe? Nós temos que ter pensamentos bons a respeito de cada um de nós. Honrar quem está acima, quem está abaixo, quem está no mesmo nível. Se você olha com olhos críticos, você verá apenas as imperfeições, os defeitos. Mas se você olha com olhos do amor, olhos espirituais, algo bom, você verá algo bom, você terá paciência, terá esperança de mudança, porque você está olhando como Cristo olhou, sabe? Paulo, em uma das suas cartas, ele fala para os coríntios, né? No enunciado das suas cartas, ele fala das qualidades daquela igreja, mas aquela igreja ela estava totalmente ao contrário do que Paulo declarou naquele início daquela carta. Olha que vocês são amados, povo de Deus. Então assim, amado, Paulo ele declarou com os olhos da fé, não com os olhos naturais. É assim que nós devemos olhar uns para os outros. Muitas das vezes pode acontecer da sua esposa, ou seu cônjuge,
seu filho, alguém tem uma determinada circunstância ou dificuldade que não lhe agrada. Sabe o que você tem que fazer? Olhe com os olhos da graça. Olhe para Deus. É Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer a transformação. Nunca pense que na força do seu braço você vai mudar alguém. Nós não mudamos ninguém. Quem muda, quem transforma, se chama Espírito Santo de Deus. Nosso papel é orar. É interceder pela vida das pessoas. Amém? Então, Absalão também começou a ver falhas no estilo de vida de liderança de Davi. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Isso era Absalão falando ali na entrada do reino, né? Ele estava fazendo ali uma forma de propaganda negativa do rei, né, para as pessoas, porque ele queria tomar o lugar do rei. Vamos já falar sobre isso. O Senhor Jesus diz que se os nossos olhos forem bons, então haverá luz em nós. Sabe, amado? Nossos olhos têm que olhar da forma como Jesus vê, tá? O problema está sempre nos olhos de quem olha. Muito forte isso. O problema sempre está nos olhos de quem olha. Como que você tem olhado as coisas ao seu redor? Como você tem se posicionado no seu cenário atual? Como você tem se colocado dentro da sua célula, dentro do seu casamento, se você for casado, na vida com seus pais, se você for solteiro? Como você tem olhado para o seu trabalho? Entende? Como é que você tem se colocado diante das circunstâncias que Deus tem lhe dado para que você seja acrescido da glória dele todos os dias? Deus está te dando a oportunidade de ser um agente de transformação onde quer que você esteja. Mas para isso você precisa abrir os olhos espirituais, olhar como Deus vê. Ok? O quinto estágio é a dissimulação. Uma pessoa dissimulada, ela sempre procura envolver outras pessoas com suas ideias. Ela vai fazendo tipo um montinho, né? Ela vai juntando pessoas que defendem. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade com o líder em uma área. E aí você tem um exemplo em outra. Aí vocês se juntam e começam a fazer um montinho, né? Assim, ela quer reunir as pessoas, fazer com que elas acreditem que ela tem identificado um problema real que deve ser tratado. Foi exatamente isso que Absalão fez. Absalão estava nesse estágio de dissimulação, fazendo propaganda ruim do seu pai. Na sua apostila você lê Salmos 15, Samuel, desculpa, 15, do 3 ao 6, ele diz o seguinte, aqui nesse termo grifado: também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Olha só a estratégia de Absalão. Estava sendo totalmente desleal em relação ao seu pai. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para conversar com Davi, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ele se colocava na posição de que o seu pai não dava mais conta, que ele, sabe, lembra a justiça própria? Eu é que tenho que receber, eu é que vou fazer o melhor por você. Misericórdia, Senhor. Então Absalão, ele se sentava na porta da cidade, escutava qualquer um que vinha ver o rei. Ele queria era formar um grupo, pessoas que defendiam da mesma a perspectiva que ele. Porque é muito mais comum, é muito mais apropriado você, numa determinada circunstância, ao invés de resolver a situação com seu irmão, a pessoa vai lá, começa a discernir, né? a disseminar, me perdoe, disseminar palavras ruins sobre determinada liderança, gerando o quê? Pessoas que defendem essa ideia. Por quê? A pessoa que entra no estágio da deslealdade, ela entra num ato de covardia que como ela não tem coragem de ir lá conversar, ou não tem discernimento espiritual porque está cega, de ir lá conversar com o seu líder e resolver, ele fica fazendo a cabeça de outras pessoas espírito de manipulação, amado, espírito de feitiçaria. É espírito que habitava na Jezabel, mulher de Acabe. Então, assim,
é um espírito de dominação, de dissimulação. Então, assim, ele demonstrava simpatia e interesse pelas pessoas, pelo problema delas, mas sempre realçando a falha estava na liderança do rei. Absalão talvez dissesse: vamos orar pelo nosso querido rei. Ele já estava velho e não consegue lidar com o peso da obra. Ou talvez dissesse: eu pessoalmente não concordo com essa posição, mas o rei mandou, o que há de se fazer? Amado, sempre que alguém vier com a frase desse tipo, atenção, essa pessoa, ela já está no caminho da deslealdade, estágio da dissimulação. Por mim seria 100 encontristas, mas o pastor disse que só são 35. Vamos fazer do jeito dele, entende? Meu líder disse que hoje só seria tantas pessoas nessa determinada situação. Se eu fosse o líder da célula, eu botaria mais, mas como ele é o líder, deixa ele fazer. Amado, você percebe como é sutil as manifestações que a gente naturalmente acaba manifestando por andar no caminho de deslealdade? E assim, é tão imperceptível que às vezes você não dá atenção. Mas eu quero dizer para você que a partir de hoje você vai dar atenção para essas situações. E você, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, você que faz parte do corpo de Cristo, você vai estar atento para poder ou ir resolver ou falar com o seu líder, explica isso para ele. Isso não é fofoca, isso é uma constatação de algo que você ouviu e busca a liderança e resolva, tá bom? Em nome de Jesus. O que mais que a gente podemos falar aqui? Quero dizer o seguinte, pessoas desleais têm uma maneira ardilosa de discutir as falhas de seu líder. Algumas vezes até parecem piedosos, dizendo: você acha que todas as pessoas estão concordando com a doutrina da graça? Ou eu acho que o pastor fala muito disso, e você? Ou então muitas das vezes a pessoa fala: isso é muita religiosidade, podemos fazer de outra forma, podemos fazer assim, o assado. Para que tudo isso? Para que esse radicalismo? Para que isso, amado? A palavra de Deus é certa, é certeira, é única. Nós devemos honrá-la. Amém? Então, outra coisa, uma pessoa que chega nesse nível de deslealdade, normalmente tenta abordar o líder, mas sempre com atitudes erradas. As frases prediletas dele são, lembre dessas frases: todo mundo está dizendo isso ou aquilo. Se você estiver na posição de liderança, ou quando estiver lá nessa posição, e alguém chegar falando isso para você, eu já tive experiências com isso, né? Todo mundo está dizendo isso ou aquilo. Você pergunta: quem está dizendo? Dê nome aos bois. Porque isso é fofoca, amado. Ficar falando, fulano falou, que outro falou. Amado, quem disse? Lembra do pastor Ricardo. O cidadão veio falar comigo sobre outra pessoa, né? Fulano assim, assim, assado. Mas espera aí, deixa eu pegar aqui o telefone, ligo para ele. João, o Carlos está aqui do meu lado, falando algumas coisas de ti. E eu queria, tu tá onde? Vem para cá para gente resolver isso aqui agora. Aí ele fala assim: e aí, João, você quer falar o que do Carlos? Vamos botar no Viva Voz aqui para ele escutar. Quero ver se ele continua, sabe por quê? Porque pessoas desleais, elas não têm a hombridade de falar na cara. Elas querem sempre falar por trás. Então, assim, ouvir alguém dizendo isso ou aquilo, sempre é ali, sempre é aquilo, sempre é isso, mas nunca é ele. Na verdade, amado, é ele que está falando. É ele que está falando. Mas ele faz uma forma de dissimulação. Eu estou falando em nome de muitos da igreja que não têm coragem de se manifestar, mas que estão descontentes. Essa daqui é chave. Então, muito cuidado com isso. E uma pessoa que chega nesse estágio de espírito absalônico precisa ser removida da liderança imediatamente, se ele é um líder de célula. Se ele é um líder discipulador, se ele é um pastor, ele precisa ser removido imediatamente. Amado, raiz, semente de deslealdade. Nós temos que ser
enfáticos. Cortar logo na raiz. Tratar a pessoa, ver, dar um tempo de disciplina para ela, para que ela tenha discernimento, para que ela tenha entendimento, se realmente é aquela forma que ela quer conduzir a vida dela. Então, orar e buscar em Deus para que ela receba a revelação sobre isso, ok? O próximo estágio é o estágio do engano. Então, assim, o engano, muitas pessoas falam assim, eu vou sair da igreja e levar o rebanho com ela, né? Aconteceu, engano. As pessoas que se rebelam estão debaixo de influência do espírito de engano. O Satanás, o inimigo, está colocando caraminhola na cabeça dela. Amado, olha, nós temos que fugir daquele espírito de ficar presumindo coisas. Resolva. Presuma não. Presumir é dar brecha para a mente, ficar pensando coisas, deduzindo coisas. Não deduza. Vá direto e resolva. Amém? Então, assim, é esse espírito que faz com que elas se sintam cheias de justiça, tornando-as cegas para o caminho da destruição que estão seguindo. Se sentem enganadas. Um pensamento do engano é a ideia que Deus escolhe os maiores ou os melhores. Olha só. Não, Deus só vai escolher os melhores. Deus só vai escolher o que tem 5 talentos. Todos nós somos importantes na edificação do Senhor. Muitos se rebelam porque julgam que são maiores que seus líderes. Sabe, amados? Vou dar um exemplo para você. Hoje, nas nossas células, nós lidamos ali com o tempo de... A gente junta os irmãos ali pelas ligas, né? Trabalho em comum, profissão em comum, para ficar mais fácil ali a condução, né? O envolvimento dos irmãos. Mas eu quero dizer para você, louve a Deus porque o seu líder de célula disse sim a Deus. É uma expressão de graça muito grande, amado. Você aqui, mestrado, doutorado, ser liderado pelo Joãozinho, que só fez até a 5ª série, mas é cheio do Espírito de Deus. Sabe, amados? Isso é poderoso demais. Pessoas que reconhecem a honra, a lealdade, né? a graça de Deus sobre as pessoas. Então, assim, os que estão nos caminhos da deslealdade, eles vão se rebelar e não vão aceitar não, amado. Eles não vão aceitar. Eles sempre vão achar que são melhores que os seus líderes. São mais inteligentes, sabem falar mais. Enfim, eles sempre são melhores. E Davi tinha liderados maiores que ele. O próprio Senhor Jesus disse que faríamos obras maiores. Né? Jó diz o seguinte, João, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Que poderoso esse versículo. Mas isso não significa que nós somos maiores que Jesus. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Nós somos enviados de Jesus. Nós nunca seremos maiores que Deus. Por quê? Maiores que Jesus. Porque senão nós iríamos entrar no engano, ou querer entrar no engano que o inimigo quis entrar. Porque ele entrou, na verdade. Ele se achou no direito de usurpar o lugar de Deus. Entrou no espírito de engano. Volta aqui um pouquinho. Só um instante, amados. Então, amados, continuando aqui, né? Tive um problema na câmera, mas eu quero dizer para você que no estágio do engano, o que acontece? Deus usa servos leais, não pessoas importantes e seus talentos. Ainda que seu talento seja muito importante, mas ele não é o determinante. O que nós precisamos é de unção, capacitação do céu. E para isso, precisamos ser humildes, entender e buscar que só Deus tem aquilo que precisamos para poder fazer a obra que é dele. Entende? Então, assim, o engano também, Deus escolhe os melhores. Então, ele não escolhe por olhos naturais. Deus, ele escolhe por aquele
que renuncia ao Senhor, aquele que reconhece que Jesus é o provedor, é aquele que exerce o senhorio sobre a vida dele. Amém? Eu quero declarar isso sobre você, que você é aquele que escolhe andar debaixo da cobertura do Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, ok? Então, assim, nesse estágio, a deslealdade, ela se manifesta publicamente. É no estágio do engano. E, por fim, vem o estágio da morte, que é o fim de todo rebelde. É sempre a morte. A morte, ministerialmente falando, pode acontecer de também ele ter problemas até fisicamente. Ele morre ministerialmente, ele morre espiritualmente, e pode acontecer dele morrer também fisicamente, como eu acabei de falar para você. Então, assim, cair nesse pecado, você será rentado, você será, perdão aqui, amado, você será removido, tá? Você será removido e outro ocupará o seu lugar. Então, assim, favor é na graça, amados. Merecimento é maldição. E a punição bíblica, né, para a bruxaria e a morte, a palavra diz lá em Êxodo: a feiticeira não deixarás viver. Êxodo 22:18. Amado, porque o rebelde, o desleal, ele toca no trono de Deus, sabe? Ele agride Deus lá no trono. Então, isso é algo que você e eu precisamos nos atentar, ok? Deus não tolera rebelião de nenhum tipo. Não se envolva em qualquer tipo de rebelião. Fuja disso, saia disso. E como irmão em Cristo, você tem autoridade do Espírito Santo para levar o seu líder, levar as pessoas mais maduras, e constatar e fazer aquilo que a palavra nos diz a fazer. Nós precisamos andar em comunhão uns com os outros. Então, assim, pessoas simples se deixam levar pelas palavras de gente rebelde. Peça ao Senhor discernimento, tá? E Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Ou seja, eles foram ludibriados, foram enganados. Quem carrega esse espírito maligno, ele engana as pessoas de bom coração, sabe? Confie na sua liderança. Nunca olhe para terceiros, sabe? Seja dependente, seja dependente de Deus e seja leal ao seu líder. O resultado da rebelião é a morte, falei para você agora há pouco. Você será colocado num lugar de obscuridade, de esquecimento ainda, e ainda haverá maldição sobre a sua casa. Como eu falei, você vai ser removido. Porque Deus substitui sempre pessoas rebeldes por pessoas que são mais dignos uns que outros. Porque o único que é digno é Deus. Mas naquelas posições, o Senhor não trabalha com homens ou mulheres que são desleais. Amém? Queria encerrar essa aula por hoje e dizer que foi uma bênção. Desculpa pelas falhas na gravação. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Amém?